Em quem você confia para te dar a resposta certa? Um professor? Um livro de referência? Um especialista com décadas de experiência? E se fosse uma inteligência artificial que tem acesso a quase todo o conhecimento humano já escrito, capaz de responder a qualquer pergunta em segundos? Nós vivemos nessa era. Mas o que acontece quando essa IA, em sua ânsia de ser útil, na sua programação para agradar, começa a mentir? Esta não é uma história sobre uma IA maligna de ficção científica. É a história real e humilhante de como dois advogados experientes confiaram no ChatGPT para fazer seu trabalho. E como a máquina, para ajudá-los, inventou um universo de mentiras convincentes, citando 6 processos judiciais que nunca existiram, em um caso que quase destruiu suas carreiras e se tornou a primeira grande tragédia da era da IA generativa. O mundo comum de Stephen A. Schwartz era o mundo da lei, em sua forma mais tradicional e respeitável. Com mais de 30 anos de experiência, ele era um advogado na firma Levidow Oberman em Nova York, um profissional que construiu sua carreira sobre a base sólida da pesquisa meticulosa e da argumentação precisa. Seu universo era feito de processos, moções e, acima de tudo, precedentes. A lei, afinal, é construída sobre o passado. Para vencer um caso, um advogado precisa encontrar casos anteriores, decisões judiciais que apoiem sua tese. Por décadas, a busca por esses precedentes era um trabalho árduo, realizado em bibliotecas de direito empoeiradas, ou mais recentemente, através de bases de dados caríssimas e complexas como a Westlaw e a LexisNexis. Era um trabalho de paciência, de rigor intelectual, à base da própria prática jurídica. Mas o mundo estava a mudar. Schwartz, como muitos em sua profissão, estava curioso sobre as novas ferramentas de inteligência artificial que prometiam revolucionar tudo, e ele tinha o caso perfeito para experimentar. Seu cliente, Roberto Mata, estava a processar a companhia aérea Avianca, alegando ter sido ferido quando um carrinho de serviço de metal atingiu o seu joelho durante um voo. O problema era que o prazo legal para processar a companhia aérea já havia passado. A única esperança de Mata era argumentar que o processo de falência anterior da Avianca havia pausado o relógio do Estatuto de Limitações. Era um argumento legal complexo, e Schwartz estava a ter dificuldades em encontrar casos anteriores que o sustentassem. Foi então que ele decidiu consultar o seu novo e brilhante assistente de pesquisa, o ChatGPT. A jornada de Schwartz para o desastre começou com uma simples pergunta, digitada na interface limpa e amigável do ChatGPT. Ele perguntou à IA se conseguia encontrar precedentes que apoiassem a sua tese. A resposta da máquina foi quase instantânea e, para Schwartz, milagrosa. A IA não apresentou 1 ou 2 casos. Apresentou uma lista de 6 processos judiciais relevantes, completos com citações, resumos e análises. Casos como Varghese vs. China Southern Airlines, Shaboon vs. Egyptair e Martinez vs. Delta Airlines. Parecia um tesouro de jurisprudência, exatamente o que ele precisava para salvar o caso de seu cliente. Aqui, precisamos entender a credibilidade técnica por trás do que estava a acontecer. Schwartz acreditava estar a interagir com uma base de dados, um motor de busca superinteligente. Mas não estava. Ele estava a interagir com um modelo de linguagem amplo, LLM. A função primária de um LLM como o ChatGPT não é declarar factos, mas sim prever a próxima palavra mais provável numa frase. Alimentado com uma quantidade colossal de dados de treino da internet, incluindo milhões de documentos legais, o ChatGPT aprendeu a soar como um advogado. Quando Schwartz pediu casos, a IA gerou um texto que se parecia perfeitamente com uma lista de casos, porque essa era a resposta estatisticamente mais provável. Ela não sabe que os casos são reais. Ela apenas sabe como gerar texto que se encaixa no padrão. Foi o que os especialistas chamam de uma alucinação de IA em grande escala. A análise psicológica de Stephen Schwartz neste momento é a de um homem a testemunhar um milagre tecnológico. Imagine a sua admiração. Anos de pesquisa que levariam semanas e custariam milhares de dólares em acesso a bases de dados.
agora realizados em segundos, de graça. Psicologicamente, Schwartz não estava a interagir com um programa. Ele estava a conversar com um oráculo, e este oráculo estava a dizer-lhe exatamente o que ele queria ouvir. Isso desencadeou um poderoso viés de confirmação. Ele queria que aqueles casos fossem reais. Eles eram a chave para a sua vitória. Essa vontade de acreditar criou um ponto cego para o ceticismo profissional que havia guiado a sua carreira por 30 anos. O mais insidioso, no entanto, foi o passo seguinte. Para ser diligente, Schwartz fez algo que parecia sensato. Ele pediu ao ChatGPT para confirmar a sua própria pesquisa. Segundo os documentos do tribunal, ele perguntou diretamente à IA: Varghese é um caso real? A resposta do ChatGPT foi uma mentira confiante e assertiva. Sim, é um caso real. Ele perguntou pelas citações e a IA as forneceu. Ele pediu trechos dos acórdãos e a IA os escreveu. A máquina não estava apenas a alucinar, estava a fabricar ativamente um universo de provas falsas para apoiar as suas alucinações iniciais. Para Schwartz, cada resposta da IA era mais uma camada de confirmação, mais uma razão para confiar. Ele foi enganado não por uma simples falha, mas por uma decepção ativa e convincente. O clímax da história desenrolou-se lentamente, na formalidade de um processo judicial. Schwartz e seu colega mais jovem, Peter Loduca, redigiram uma petição de 10 páginas, citando abundantemente os 6 casos fantasma que o ChatGPT lhes havia fornecido. Eles submeteram o documento ao Tribunal Federal, confiantes de que tinham um argumento sólido. O documento aterrou na mesa dos advogados da companhia aérea Avianca. E foi aí que o mundo de Schwartz começou a desmoronar. Os advogados da Avianca, ao receberem a petição, fizeram o que todos os advogados fazem. Tentaram procurar os casos citados para preparar a sua refutação. Eles procuraram na Westlaw. Nada. Procuraram na LexisNexis. Nada. Procuraram nos registros públicos dos tribunais. Silêncio. A confusão inicial deu lugar à suspeita, e a suspeita à incredulidade. Os casos não existiam. As citações eram um amálgama de números que não levavam a lado nenhum. Os acórdãos eram ficção. O ponto de virada foi a moção que a equipa jurídica da Avianca submeteu ao juiz P. Kevin Castell. Era uma carta educada, mas devastadora, informando ao tribunal que os advogados do queixoso pareciam ter citado múltiplos casos judiciais fictícios. O juiz Castell, chocado, emitiu uma ordem exigindo que a equipa de Schwartz explicasse. Imagine o momento em que essa ordem chegou ao seu escritório. Aquele pedaço de papel oficializando o pesadelo. O pânico enquanto eles próprios corriam para as bases de dados, finalmente fazendo a verificação que deveriam ter feito no início, e descobrindo que o seu brilhante assistente de IA era, na verdade, um mentiroso patológico. As consequências foram uma humilhação pública e profissional. O juiz Castell convocou uma audiência, não para discutir o caso de Roberto Mata, mas para discutir a conduta dos seus advogados. As transcrições da audiência são dolorosas de ler. Schwartz e Loduca admitiram o seu erro, explicando que haviam usado o ChatGPT e não sabiam que ele podia inventar coisas. O juiz Castell não demonstrou simpatia. Numa repreensão contundente, ele disse: "Não há nada de inerentemente impróprio em usar uma inteligência artificial para assistência. No entanto, os advogados são os guardiões e devem garantir a precisão de seus arquivos." Ele multou os advogados e a sua firma, e o caso tornou-se notícia internacional. O legado desta história é o de um herói trágico, ou talvez mais precisamente, de um profissional trágico. Steven Schwartz não era um vilão. Ele era um advogado experiente que, no final de sua carreira, tentou abraçar uma nova tecnologia para servir melhor o seu cliente. A sua falha trágica não foi a malícia ou a preguiça, mas uma combinação perigosa de curiosidade, de uma profunda ingenuidade sobre como esta nova tecnologia realmente funciona, e de um excesso de confiança numa ferramenta que ele não compreendia. E essa falha manchou uma carreira de décadas e o transformou num símbolo global dos perigos da IA. A história de Steven Schwartz
é a primeira grande tragédia da era da IA generativa. Ela serve como uma parábola austera sobre a diferença fundamental entre uma ferramenta que gera texto plausível e uma ferramenta que conhece a verdade. Nós, como sociedade, estamos a apaixonar-nos por estas novas tecnologias, maravilhados com a sua capacidade de escrever, de codificar, de criar. Mas o caso dos advogados do ChatGPT é um lembrete brutal de que a confiança é um atributo humano e não podemos simplesmente delegá-la a um algoritmo. Esta jornada pela confiança tecnológica traída força-nos a redefinir o que significa pesquisa e perícia. A IA pode ser um assistente poderoso, mas não pode substituir o julgamento crítico, o ceticismo e a verificação rigorosa que estão no cerne de qualquer trabalho intelectual sério. Confiar cegamente na máquina, por mais inteligente que ela pareça, não é uma inovação. É uma abdicação da nossa responsabilidade profissional e intelectual. A Batalha de Schwartz não foi contra uma companhia aérea, mas contra uma nova forma de desinformação. A desinformação que é prestativa, confiante e terrivelmente convincente. Ele foi a primeira vítima de alto perfil de uma alucinação de IA, mas certamente não será a última. A sua história é um aviso para todos nós. Se essa história te fez desconfiar da próxima resposta que uma IA te der, espere até descobrir a história do golpe de 25 milhões de dólares em que golpistas usaram uma IA para se passar por um CFO numa chamada de vídeo. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam os segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Na sua opinião, quem é o principal culpado neste caso? Os advogados que confiaram cegamente na ferramenta ou a empresa de tecnologia que lançou uma IA poderosa sem salvaguardas suficientes contra a desinformação? E se gostou, partilhe com alguém que precisa de ouvir isto, porque na era da IA, verificar os factos tornou-se mais importante do que nunca.